Enquanto muita gente sonha com moto nova cheia de tecnologia, tem raridades esquecidas nas garagens valendo uma fortuna. São motos que marcaram época, foram injustiçadas no passado ou desapareceram sem alarde, mas hoje estão valorizando mais que investimento. E o mais curioso, cada uma tem uma história por trás. Então se prepara, porque no fim desse vídeo, talvez você descubra que aquela moto velha parada aí vale ouro. 15º lugar, Honda Saara 350. Em 1993, a Honda lançou a Saara 350 como a sucessora da lendária XLX, numa época em que o Brasil vivia a transição entre as trails clássicas e as aventureiras modernas. A ideia era ambiciosa, unir a força bruta necessária para enfrentar trilhas pesadas com o conforto urbano que o motociclista brasileiro precisava no dia a dia. O motor monocilíndrico de 350 cc entregava torque generoso em baixas rotações, perfeito para subir serra e cruzar a cidade sem sufoco. O visual também marcava farol redondo, tanque robusto e aquele escape alto que virou assinatura das trails dessa era. Mas o mundo já mudava rapidamente. Carburadores começavam a dar lugar à injeção eletrônica, freios a tambor estavam ficando no passado e o público jovem queria cada vez mais tecnologia embarcada. A Saara nasceu moderna demais para sua época, com acabamento superior e propostas inovadoras, mas envelheceu rápido tecnicamente quando comparadas com correntes que vinham com freios a disco e sistemas mais eficientes. Foi descontinuada em 1999, deixando um legado misto de admiração e frustração. Com o tempo, virou peça de desejo absoluto dos fãs das trails raiz, aqueles que valorizam a simplicidade mecânica, a durabilidade e o charme das motos sem eletrônica complicada. Hoje, uma Saara 350 bem cuidada, com documentação em dia e peças originais, passa fácil dos R$30 mil, praticamente o preço de uma moto zero básica. E o mais impressionante, a tendência é só subir. 14º lugar, Yamaha RD 135. A RD 135 era a pura ousadia da Yamaha quando desembarcou no Brasil nos anos 90. No mercado dominado por motos 4 tempos econômicas e comportadas, ela chegou com um motor 2 tempos que berrava alto, cuspia fumaça azul e levava leveza e velocidade a outro nível. A engenharia apostou em aproveitar toda a herança técnica da lendária RD 350, mas em escala menor, criando uma moto de entrada que mantinha a essência esportiva da família RD. O motor de 135 centímetros entregava potência desproporcional ao tamanho, com aceleração explosiva e um ronco inconfundível que anunciava sua presença quilômetros antes. Era leve, ágil e extremamente divertida de pilotar, conquistando rapidamente os jovens que queriam adrenalina, sem precisar de uma moto grande. O problema é que a realidade bateu a porta. O consumo de combustível era alto demais para o bolso brasileiro. A mistura de óleo e gasolina afastava quem queria praticidade, e o barulho exagerado, que encantava uns, incomodava profundamente outros, incluindo vizinhos e autoridades. Quando saiu de linha, poucos lamentaram, mas com o tempo, virou relíquia absoluta entre os entusiastas que entendem o valor histórico e mecânico de um motor 2 tempos bem calibrado. A combinação de leveza, potência e simplicidade mecânica se tornou cada vez mais rara, e hoje a RD 135 é disputada em grupos de colecionadores. Uma unidade original, sem gambiarras e bem conservada, pode valer tranquilamente o dobro do preço de quando era nova, e encontrar peças originais virou verdadeira caça ao tesouro. 13º lugar, Suzuki IS 125. No começo dos anos 2000, o Brasil vivia a febre absoluta das motos 125 cc's. Era o segmento que mais crescia, impulsionado por motoboys, entregadores e trabalhadores que buscavam economia e mobilidade urbana. A Suzuki identificou essa oportunidade e apostou todas as fichas na IS 125, posicionando-a como uma alternativa mais refinada e moderna à todo-poderosa Honda CG, que dominava o mercado há décadas. A IS chegou com trunfos importantes: painel completo e bem legível, design moderno que fugia do visual quadrado das concorrentes, suspensões mais macias para enfrentar o asfalto brasileiro e, claro, o tradicional motor japonês conhecido pela confiabilidade e facilidade de manutenção. O mercado adorou inicialmente, as vendas cresceram, mecânicos elogiaram a qualidade de construção e os proprietários relatavam baixo consumo e poucos problemas. Tudo ia bem até que a Honda reagiu com força total. Lançou a CG Fan,
uma evolução direta que trazia motor ainda mais econômico, design renovado e preço agressivo. A partir daí, a batalha ficou desigual. A IES foi perdendo espaço nas concessionárias, os investimentos em marketing diminuíram e, em 2013, a Suzuki decidiu descontinuar o modelo sem muito alarde. Sumiu do mercado como tantas outras motos esquecidas. Mas quem guardou uma IES original se deu muito bem com o tempo. As poucas unidades que sobreviveram sem modificações estão virando item de coleção. É a clássica história da moto que ninguém ligava na época, mas que hoje vale o olhar atento de quem sabe reconhecer qualidade e raridade nas mãos. 12º lugar, Honda CBX 250 Twister. A Twister de 2001 marcou de forma definitiva o fim da era carburada na categoria 250cc da Honda no Brasil. Era uma moto que nascia com uma missão clara: oferecer desempenho esportivo acessível, mantendo a lendária confiabilidade Honda e fugindo do design convencional das Nakeds da época. Seu motor robusto, derivado da família CBX, era praticamente indestrutível quando bem cuidado. O câmbio tinha trocas precisas como um relógio suíço. A posição de pilotagem era confortável e o conjunto suspensão-freios entregava segurança nas curvas. Foi sucesso imediato. Mas em 2008, a Honda decidiu aposentar a Twister e lançar a CB300R, que vinha com injeção eletrônica e promessas de modernidade. Só que a nova geração trouxe também o famigerado problema do cabeçote que trincava, um defeito de projeto que gerou recall, processos judiciais e dor de cabeça para milhares de proprietários. A reputação da 300R foi manchada logo no lançamento. Foi quando a Honda percebeu o erro. Em 2016, trouxe a Twister de volta ao catálogo, reformulada, mas mantendo a essência que a tornara especial. Quem tem uma Twister da geração 2001-2008 original sabe exatamente o que possui nas mãos. A geração mais confiável, mais fácil de manter, com peças ainda disponíveis e cada vez mais rara de encontrar em bom estado. Hoje não é incomum encontrar anúncios onde essas Twister antigas são vendidas por valores iguais ou até superiores aos de uma CB300R. É a prova de que confiabilidade e reputação valem mais que tecnologia quando a tecnologia falha. 11º lugar, Kazinski Comet GT 250R. A Kazinski tinha um sonho grande nos anos 2000. Queria ser reconhecida como a Honda dos brasileiros, produzindo motos nacionais de qualidade e preço acessível. Em 2008, apostou todas as fichas no lançamento da Comet GT 250R, uma esportiva nacional que prometia democratizar o acesso às motos carenadas. E a promessa se cumpriu inicialmente. A Comet chegou bonita, com design inspirado nas supersport europeias, farol duplo agressivo, carenagem completa e um motor bicilíndrico de 250cc que entregava desempenho honesto. O preço era imbatível, custava quase metade de uma Ninja 250 importada. A resposta do público foi imediata. A Kazinski vendeu impressionantes 15 mil unidades em poucos anos, criando uma legião de fãs apaixonados. Parecia que a marca finalmente tinha encontrado seu lugar ao sol. Mas em 2016, a bomba estourou. A Kazinski entrou em colapso financeiro após escândalos fiscais envolvendo a diretoria, investigações da Receita Federal e problemas graves de gestão. A marca faliu da noite para o dia, deixando milhares de proprietários órfãos de peças, sem assistência técnica e sem perspectiva de suporte. O que parecia ser o fim trágico da Comet virou uma oportunidade histórica. A moto se tornou símbolo de uma era que não volta mais, representando a última grande tentativa de criar uma esportiva verdadeiramente brasileira. Hoje, uma Comet GT 250R bem cuidada, com carenagem original completa e documentação em dia, pode valer tranquilamente o triplo do preço de 5 anos atrás, e a tendência é só aumentar. 10º lugar, Dafra Speed 150. A Speed 150 representava uma experiência única no mercado brasileiro de motocicletas. Era montada em Manaus, aproveitando os incentivos fiscais da Zona Franca, mas com uma peculiaridade que definiria todo o seu destino. Usava peças vindas de múltiplos fornecedores chineses e coreanos. A ideia da Dafra era inteligente no papel: oferecer uma moto esportiva barata, acessível para o jovem brasileiro que sonhava com carenagem, mas não tinha dinheiro para marcas japonesas.
E funcionou bem no começo. A Speed era bonita, com um design agressivo, carenagem completa e um motor que, apesar de simples, entregava o básico. O problema estava na engenharia de fornecimento. Cada lote de produção podia vir com peças ligeiramente diferentes, dependendo de qual fornecedor asiático tinha vencido a licitação naquele trimestre. Isso criava uma espécie de Frankenstein mecânico. Uma Speed de 2010 podia ter componentes incompatíveis com uma de 2012, mesmo sendo o mesmo modelo. Quando a Dafra mudou completamente de parceiros fornecedores em 2014, buscando melhor qualidade, o estrago estava feito. Várias peças originais deixaram de existir no mercado, descontinuadas pelos fabricantes asiáticos. E o que parecia ser um problema fatal virou ouro puro. Quem tem hoje uma Speed 150 completamente original, principalmente dos primeiros lotes, tem uma raridade genuína nas mãos. Colecionadores especializados em motos nacionais pagam valores surpreendentes pela versão com carenagem vermelha completa e sem trincas. Um item que se tornou quase impossível de encontrar, já que a maioria quebrou e foi substituída por peças genéricas ou de outras cores. 8º lugar. Honda CB450N. Quando a Honda lançou a CB450N em 1983, estava fazendo história sem saber exatamente o tamanho do impacto. Era o primeiro grande salto tecnológico da marca no mercado brasileiro. Um motor bicilíndrico paralelo de 444 cc, comando duplo no cabeçote, 43 cavalos de potência e um design claramente inspirado nas motos europeias da época. Era luxo puro considerando o Brasil dos anos 80, onde a maioria das motos tinha motor único, comando simples e mal passava dos 20 cavalos. A CB450N representava a sofisticação japonesa em território nacional. O problema é que aquela tecnologia toda era avançada demais para o nosso contexto. A manutenção era cara, exigia peças importadas caríssimas. O ajuste de válvulas precisava de ferramentas especiais e, principalmente, exigia mão de obra qualificada, algo extremamente raro nos anos 80, quando a maioria dos mecânicos estava acostumada apenas com moto simples. Muita gente comprou a CB450N seduzida pelo status e pela potência, mas não tinha estrutura nem conhecimento para mantê-la corretamente. Resultado trágico: centenas de motos boas foram literalmente destruídas por ignorância mecânica, com motores fundidos por falta de óleo adequado, carburadores entupidos por gasolina adulterada e peças originais substituídas por gambiarras que comprometiam todo o conjunto. Apenas uma pequena fração sobreviveu aos anos 80 e 90 nas mãos de proprietários cuidadosos. Essas unidades que sobreviveram são hoje verdadeiras joias mecânicas. Uma CB450N com pintura original, motor intacto, cromados brilhando e documentação completa facilmente ultrapassa os R$40 mil em leilões especializados, e esse valor só sobe conforme elas ficam mais raras. 7º lugar. Yamaha DT200R. A DT200R nasceu no Japão como uma trail versátil, projetada para enfrentar qualquer terreno com desenvoltura. Mas quando chegou ao Brasil nos anos 90, encontrou um desafio que os engenheiros japoneses não haviam previsto. As condições extremas brasileiras testavam cada componente ao limite. O etanol, presente na gasolina nacional, atacava juntas e vedações de borracha. A poeira fina do cerrado entrava por todo canto entupindo filtros, e o calor tropical fazia o motor 2 tempos trabalhar em temperaturas muito acima do projetado. Isso tudo exigia adaptações constantes e manutenção rigorosa. Mesmo assim, ou talvez exatamente por isso, a DT200R virou lenda absoluta nas trilhas brasileiras. Era leve, ágil, potente e praticamente indestrutível quando bem cuidada. Dominou ralis regionais, atravessou o Brasil em expedições memoráveis e se tornou a escolha preferida de aventureiros que precisavam de confiabilidade em lugares remotos. O motor 2 tempos entregava potência instantânea, perfeita para sair de atoleiros e subir rampas íngremes. Quando a Yamaha parou de fabricá-la em 2000, seguindo tendências globais de motores 4 tempos mais limpos, ninguém imaginava que aquela decisão criaria um vácuo tão grande. Simplesmente não havia substituta à altura. Com o tempo, a falta da DT foi ficando cada vez mais evidente entre os trilheiros raiz. Hoje, ter uma DT200R original, com motor em bom estado, suspensões funcionais e carenagem completa, vale tanto quanto uma trail moderna zerada, às vezes até mais. E o mais impressionante, ainda arranca suspiros de admiração e respeito quando aparece nas trilhas.
provando que boa engenharia não envelhece. Sexto lugar, Honda Shadow 600. Nos anos 2000, o Brasil surfava com força total a onda das motos custom que vinha dos Estados Unidos. Todo mundo queria ter uma Harley brasileira, aquela moto cromada, baixa, confortável e com ronco encorpado que remetia às estradas americanas. As HDs originais eram caríssimas e inacessíveis, então o mercado se abriu para alternativas. A Honda Shadow 600 caiu como uma luva nesse momento. Era uma custom legítima, com motor bicilíndrico em V de 600 cc, cromados por toda parte, assentos baixos e largos, guidão alto e, principalmente, aquele ronco característico que fazia cabeças virarem. Tinha qualidade de construção japonesa, manutenção mais acessível que as Harleys e preço que cabia no bolso da classe média. Foi um sucesso estrondoso de vendas entre 2000 e 2008. Mas como todo modismo, a onda passou. As motos naked começaram a dominar o mercado, com designs modernos, motores eficientes e propostas mais urbanas. As customs foram perdendo espaço nas vitrines, consideradas ultrapassadas e pesadas demais para o trânsito caótico brasileiro. A Shadow foi descontinuada em 2008 e praticamente esquecida durante uma década. Muita gente vendeu barato só para se livrar dela. Mas agora, com o retorno forte das motos custom retrô e o movimento de resgate de clássicos, a Shadow voltou a brilhar intensamente. Colecionadores e entusiastas descobriram que ela representa uma era específica do motociclismo brasileiro, e exemplares bem conservados, principalmente nas cores originais preta e vinho, com cromados impecáveis, estão valorizando de forma impressionante. Quem vendeu a Shadow por 8 ou 10 mil lá atrás, hoje vê anúncios de 25 a 30 mil e se arrepende amargamente. Quinto lugar, Sundown STX 200. A Sundown chegou ao mercado brasileiro no final dos anos 2000, com ambição enorme. Queria competir de igual para igual com gigantes como Honda e Yamaha, mas sem ter a mesma estrutura, orçamento ou tecnologia desenvolvida ao longo de décadas. A STX 200 representava essa ambição em sua forma mais pura e também mais problemática. A empresa tentou extrair desempenho excessivo de um motor 200 cc de origem chinesa, que simplesmente não foi projetado para aquilo. Forçaram o bloco a entregar 20 cavalos quando sua engenharia original comportava com segurança apenas 16 cavalos. No papel parecia bom, mais potência que as concorrentes pelo mesmo preço. Na prática foi desastroso. O motor superaquecia constantemente, principalmente no trânsito urbano pesado. As peças internas sofriam um desgaste acelerado pela tensão excessiva. Juntas de cabeçote queimavam com frequência e o sistema de arrefecimento simplesmente não dava conta. A marca não tinha tecnologia própria para corrigir esses problemas fundamentais de projeto. Dependia dos fornecedores chineses, que também não tinham solução. As reclamações se acumularam, os processos aumentaram e, eventualmente, a Sundown não aguentou a pressão, entrou em crise financeira profunda e praticamente desapareceu do mercado. Mas aqui está o mais fascinante. Quem conseguiu manter uma STX 200 funcionando, hoje tem uma raridade genuína nas mãos. Mecânicos especializados, ao longo dos anos, desenvolveram adaptações criativas e não oficiais, desde modificações no sistema de arrefecimento até ajustes na ingestão que reduzem a potência, mas garantem durabilidade. As poucas unidades originais que sobreviveram, principalmente as primeiras séries, antes das tentativas desesperadas de correção, viraram relíquias de garagem disputadas por colecionadores de motos brasileiras. Quarto lugar, Honda Hornet 600. A Honda Hornet 600 chegou ao Brasil em 1998 como importação direta do Japão, trazendo uma proposta revolucionária: pegar o motor de alta performance da lendária CBR 600RR e colocar numa naked, sem carenagem, mais acessível e urbana. As primeiras gerações, especialmente as fabricadas entre 1998 e 2006, tinham uma alma pura de superbike. Motor gerador que alcançava 12.000 RPM facilmente, resposta agressiva do acelerador, sem controle de tração, sem ABS, sem nenhuma eletrônica para salvar o piloto. Eram motos de piloto experiente, não de iniciante empolgado. Exigia respeito, técnica e atenção total. Em 2004, veio a nacionalização, barateando o preço, mas mantendo o caráter esportivo intacto. Quem pilotava uma Hornet dessa época sabia exatamente o que tinha entre as pernas: 100 cavalos reais, câmbio sequencial preciso, freios potentes e um comportamento que punia qualquer erro com severidade. Quando a nova geração chegou em 2011, tudo mudou radicalmente.
A Honda trouxe uma Hornet completamente redesenhada, mais mansa, com controle de tração de série, ABS obrigatório, motor menos revolucionado e focado em torque em baixas. Era mais segura, mais confortável, mais tecnológica, mas perdeu completamente aquele tempero selvagem que definia o caráter original. Ficou comportada demais, nas palavras dos puristas. O resultado foi imediato. A Hornet antiga virou um mito absoluto entre entusiastas. Hoje, as gerações 2008 e 2010, que representam o último suspiro da era pura, estão sendo ativamente caçadas por colecionadores dispostos a pagar mais do que custam muitas motos 600cc modernas. Terceiro lugar, Yamaha RD 350 Viúva Negra. Entre 1986 e 1992, a RD 350 Viúva Negra assustou e encantou o Brasil em proporções iguais, escrevendo um dos capítulos mais fascinantes da história do motociclismo nacional. Era simplesmente a moto mais rápida disponível no país na época, com seu motor 2 tempos bicilíndrico de 350cc, que entregava 43 cavalos numa época em que isso era potência de carro. O problema é que também era a moto que mais assustava pilotos despreparados, aceleração brutal e instantânea, curva de potência traiçoeira que entregava tudo de uma vez, freios que mal davam conta do peso e da velocidade, e um comportamento dinâmico que exigia técnica refinada. Houve literalmente dezenas de acidentes graves envolvendo RDs nas mãos de pilotos inexperientes que subestimaram sua violência. A situação ficou tão crítica que a Yamaha precisou intervir. Fez modificações silenciosas e graduais na linha de produção para tentar reduzir a agressividade. Alterações nos dutos de admissão, mudanças sutis na geometria do chassi, até pequenos ajustes no escapamento. Nunca houve um recall oficial declarado, mas quem acompanhava o mercado sabia que as RDs de 1987 eram diferentes das de 1990, mesmo sendo o mesmo modelo. Ironicamente, isso só aumentou exponencialmente a lenda. Surgiram histórias de pilotos que conseguiam diferenciar as séries pelo som, especialistas que identificavam as brabas pelas numerações de chassi e todo tipo de folclore em torno dos diferentes lotes. As primeiras séries, mais brutas e menos domesticadas, ganharam status quase místico. Eram as verdadeiras Viúva Negra, antes da Yamaha amansá-las. Hoje, essas unidades específicas são disputadas como ouro puro em leilões e grupos especializados. Uma RD 350 da primeira série completamente original, com motor inteiro, documentação comprovando a procedência e pintura de época, pode facilmente ultrapassar os R$80 mil. E esse valor sobe consistentemente todo ano, conforme sobram cada vez menos exemplares genuínos. Segundo lugar, Honda CBX 750F. A Honda CBX 750F foi o grande sonho brasileiro dos anos 80, representando tudo o que o país aspirava a ser: moderno, industrial, capaz de produzir tecnologia de ponta. Quando a Honda anunciou em 1984 que fabricaria no Brasil uma moto com 4 cilindros, 82 cavalos e visual futurista inspirado nas superbikes europeias, foi uma declaração de intenções ousada. A empresa queria provar para o mundo que o Brasil tinha maturidade industrial para produzir superbikes localmente, não apenas motos utilitárias simples. A inovação era extremamente ousada para a época. Motor grande e complexo montado em território nacional com centenas de peças de precisão, tolerâncias milimétricas e tecnologia que exigia controle de qualidade rigoroso. E foi exatamente aí que começaram os problemas. As primeiras séries de produção, entre 1984 e 1986, sofreram com diversos problemas de montagem. Vazamentos de óleo por juntas mal instaladas, carburadores desregulados que saíam de fábrica, sistemas elétricos com conexões falhas, até questões mais graves envolvendo o balanceamento do motor. A Honda teve que fazer recalls silenciosos, trocar peças, refazer procedimentos de montagem. Foi um pesadelo de relações públicas que manchou inicialmente a reputação da CBX. Mas aqui está o fascinante. Mesmo com todos esses problemas, a moto virou o símbolo absoluto de status e sofisticação. Ter uma CBX 750F era estar no topo da pirâmide social motociclística brasileira. Com o tempo, a Honda corrigiu os problemas de produção e as séries posteriores saíram impecáveis. Hoje, paradoxalmente, o que era dor de cabeça virou raridade histórica valiosa. Aquelas primeiras séries problemáticas são as mais procuradas pelos colecionadores, justamente por representarem um momento ousado e imperfeito de uma tentativa grandiosa. Uma CBX 750F completamente restaurada, com motor retificado, cromados refeitos,
pintura original e documentação histórica, pode facilmente ultrapassar os R$70 mil em leilões especializados. Primeiro lugar, Honda XLX 250R. Em 1984, quando a Honda lançou a XLX 250R, estava criando, sem saber, um dos maiores ícones da história do motociclismo brasileiro. A proposta era clara e ambiciosa: desenvolver uma moto verdadeiramente versátil, que dominasse tanto as trilhas de terra quanto o asfalto urbano, atendendo às necessidades específicas do Brasil continental. E a Honda acertou em cheio na fórmula. Motor monocilíndrico de 248 cc's extremamente robusto, com torque generoso em baixas rotações, perfeito para subir serra e carregar peso. Construção simples, mas sólida, que qualquer mecânico de interior conseguia manter. Suspensões de curso longo para engolir buracos e trilhas, e aquele ronco inconfundível do escapamento que virou a assinatura sonora das estradas brasileiras. Foi um sucesso absoluto e imediato. Em poucos anos, a XLX se tornou a moto do Brasil rural, presente em praticamente todas as fazendas, garimpos, obras e cidades do interior. Era a moto do médico que visitava comunidades remotas, do fazendeiro que percorria a propriedade, do aventureiro que cruzava o país, do trabalhador que enfrentava estradas de terra todo dia. Resistia a tudo: poeira, lama, calor extremo, falta de manutenção adequada, combustível adulterado, quilometragens absurdas. Simplesmente não quebrava. Durante anos, foi a moto mais vendida em diversas regiões brasileiras, com produção ininterrupta até 1992. Mas, com o tempo, a maioria absoluta dessas XLX foi literalmente consumida pelo trabalho duro. Motores fundidos por falta de óleo, chassis rachados em acidentes, peças originais substituídas por adaptações, documentação perdida. Poucas, muito poucas, sobreviveram completamente inteiras e originais. Hoje, uma XLX 250R genuinamente original, com motor de números batidos, documentação em dia, pintura de época e peças Honda legítimas, vale mais do que custava zerada na concessionária em 1984, corrigindo a inflação. É símbolo absoluto de uma era em que moto era simples, forte e feita genuinamente para durar décadas. Um verdadeiro tesouro histórico sobre duas rodas que representa a essência do motociclismo brasileiro.